PA. Será que a gente consegue bater cota com o vendedor com o número de peças por atendimento abaixo da média da loja? Bom, se é uma estatística que os gerentes gostam de cobrar, é sobre o tal do PA. Tem gerente que cobra tanto PA que o vendedor sonha com PA baixo. Tipo, ou melhor, tem pesadelo. Tipo, ai meu Deus do céu, meu PA tá abaixo de 2. Bom, é óbvio que cada empresa tem aí um número de PA ideal, mas o peça por atendimento é talvez a estatística mais famosa do varejo, principalmente de moda. E a gente vai falar um pouco dele e como você, como gestor, pode trabalhar o PA com a sua equipe para que eles batam meta, né, vendendo mais para cada cliente. Eu acho que essa é uma sensação que a gente tem hoje em dia com pouco fluxo, né, com poucas pessoas entrando em loja. Cada cliente se torna uma oportunidade real da gente conseguir atingir as metas. Então, esse investimento de tempo, né, essa qualidade de atendimento, ela é primordial para você ser um batedor de metas. Bom, o PA é realmente uma das maiores oportunidades da gente conseguir vender mais para cada cliente, ou melhor, ter uma média, né, de atendimentos que satisfaçam. Porque o que acontece? Na verdade, PA, que significa peças por atendimento, também pode ser falado de itens por atendimento, ou produto por atendimento, não importa, significa que você está medindo quantas peças, em média, são vendidas para cada cliente. Então, trabalhar esse indicador, esse KPI ou KPI, que exatamente quer dizer em inglês, né, o indicador chave de performance, né, Key Performance, né, Indicator, faz com que você tenha um objetivo, atendimento a atendimento, com cada vendedor, que ele preste o melhor serviço para esse cliente, para que ele não só sane as necessidades, mas consiga, né, também extrapolar os desejos e vontades, fazendo que ele adquira mais peças, se tornando mais feliz naquele atendimento. Porque olha que coisa engraçada, a gente acha muito que o PA, ou seja, adicionar, é bom só para o vendedor. Mas não, isso não está correto, porque quantas vezes um cliente tem uma necessidade atendida por um adicional que ele fica feliz porque ele estava precisando daquele produto, ou ele iria precisar, né, daquele produto, e por você estar atento a satisfazer as necessidades desse cliente, a prever quais são os seus desejos e vontades, você consegue aí ter esse resultado. Então, o PA, ele tem que ser trabalhado a todo momento com a equipe. É óbvio que você tem outros indicadores, como a taxa de conversão, o número de atendimentos, né, o venda por hora, o ticket médio ou venda média, né, além de outros, né, que são ainda mais complexos, aí, principalmente no meio digital. Mas o PA, ele, digamos, seria o segundo indicador que você precisa trabalhar com a equipe. Depois que essa equipe tem uma boa taxa de conversão, ela consegue converter cada cliente, é importantíssimo você fazer com que esse vendedor ele consiga vender mais, né, para cada cliente que ele atende. Então, isso que vai fazer ele bater cota. Por quê? Porque, independente, né, do número de clientes que tenha, ele vai estar, né, extrapolando ao máximo aí as oportunidades. Ele vai estar atingindo o melhor potencial daquele cliente, oferecendo adicionais. Bom, mas quando eu falo de aumentar o PA, não necessariamente quando você tem um PA 2 ou 3, significa que você vai bater cota. Por exemplo, se você trabalha numa loja de lingerie, onde rapidamente o PA vai ser 2, porque normalmente as mulheres compram um conjunto de calcinha e sutiã, o PA 2 não necessariamente significa que você está aí aproveitando o máximo a oportunidade do seu cliente na loja. O aproveitar é
adicionar. E o que é o adicional? O adicional é todo aquele item que você oferece que o cliente não veio inicialmente procurar. Pode ser um adicional complementar, né? Que é aquele que complementa o item principal. Pode ser um adicional econômico, ou seja, que você está oferecendo por causa do preço. Pode ser um adicional, né, de estilo, porque você está oferecendo simplesmente por causa do estilo do cliente. Pode ser um adicional de manutenção do produto, onde você está oferecendo, né, no caso de sapato, para você ter uma manutenção melhor do produto, que acaba sendo complementar também. Ou pode ser um adicional alternativo, que é aquele adicional que a pessoa foi, por exemplo, comprar um vestido para uma festa e você está oferecendo um outro vestido para o churrasco ou para o dia a dia, que é uma alternativa para outra ocasião, uma alternativa na mesma ocasião. Então você sabe aí que você tem várias formas de oferecer inúmeros produtos. Então, uma coisa que não é certa é você achar que tá com PA alto significa tá com PA com qualidade. Não, o PA com qualidade tem a ver com extrapolar, ou seja, aumentar a venda de peças que inicialmente o cliente veio procurando. Então, se o cliente compra 10 coisas e você não oferece, você está com o pé alto, mas você aí não está tentando melhorar a sua estatística, né? Ele veio pedindo, eu quero 10 t-shirts, eu quero 10 colares, eu quero 10 sapatos. Até agora você não adicionou nada, o seu PA foi alto, mas você não superou as expectativas do cliente, oferecendo mais coisas que ele iria gostar. Agora, por que o PA é tão importante para o seu vendedor atingir cota? Bom, vamos lá. O que acontece? Toda loja ela tem um investimento inicial para que o cliente venha à loja e compre um produto desejado, ok? E existe um investimento nisso. Agora, toda vez que esse cliente vem à loja e você vende algo a mais, esse adicional, ele só precisou do vendedor para vender. Ele não teve nenhum investimento da empresa, a não ser a comissão, né, e o custo da peça. Então, ele é muito mais lucrativo. Então, é imprescindível você fazer a sua parte como vendedor. Por isso você ganha comissão. Porque a loja já tem uma responsabilidade de vender, investe tanto em publicidade, né, hoje em dia em mídia, investe, né, em programação visual, investe, né, no layout da loja para sempre estar bonito e atrativo para o cliente vir e comprar. Só que quando você vende a mais, você está fazendo a sua parte como vendedor. Porque a loja sozinha, muitas vezes ela não consegue vender. A não ser que seja uma mega store, onde tá todos os produtos, né, estão expostos por tamanho, que você não precisa de vendedor, você precisa de atendente, que é o caso de lojas como a C&A, né, como a Marisa. Né? Por quê? Porque a própria arrumação, ela sugere o adicional. E elas normalmente têm um preço, né, um pouco mais baixo. Então, o vendedor não tem essa necessidade, ou melhor, não tem essa obrigação de vender um adicional. A adicional é uma obrigação do vendedor. Por quê? Quando você tem uma loja no estilo boutique, ou seja, menor, ou nessas marcas premiums, né, onde você precisa atender o cliente para que ele obtenha tudo que ele quer, porque facilmente ele não acha tudo sozinho, você é muito importante. Então a loja, por mais que ela tenha um percentual de responsabilidade da venda, ela sozinha, ela não vai ter tanto êxito se não tiver o vendedor para ajudar. Então, quantas vendas você acha que a gente perde quando um vendedor não oferece um adicional? Por quê? Não existe nenhum vendedor na face da terra que possa prever qual cliente vai comprar um adicional e qual não vai. Sabe qual é a única maneira? Oferecendo. Então, uma das coisas mais importantes para o gestor é determinar que em todo atendimento
os seus vendedores têm que oferecer o adicional. E aí, não só vai aumentar o PA, mas você vai ter clientes mais satisfeitos. Porque pense, quanto mais você vender para um único cliente, mais esse cliente vai ter uma sensação de pertencimento com a marca. Ah, é óbvio, porque se você compra uma coisa num lugar, você até pode se considerar cliente, já comprei lá, mas você não vai ter tanto envolvimento da marca se você tiver 20 peças. Então, cada peça a mais que você vende, você está mostrando para o seu cliente o seguinte: ei, nossa marca é para você. Você se dá bem aqui. Você consegue o que você quer. Ou melhor, você consegue até o que você não quer. Então, isso é muito importante também para estabelecer, né, uma relação mais profunda, mais duradoura com esse cliente. Aliás, sensação de pertencimento, né, é o que as empresas mais procuram com o cliente. É o que eu chamo do cliente virar fã da marca. Então, uma conta rápida para saber o quanto é importante oferecer adicionais e ter o PA alto. O PA é só o balizador aí, né? É só um indicador para você verificar como está o seu desempenho. Mas, olha que engraçado, se você não bateu cota com PA de 1,50, se você tivesse o PA 2, você poderia bater. Então, é isso que o gerente precisa trabalhar. Mas, eu queria falar muito de como trabalhar isso e como isso deu certo. Eu tinha uma gerente, né, na verdade uma vendedora, minha vendedora que depois se transformou em gerente quando era supervisor, que tinha um hábito, né, de trabalhar toda semana com os seus vendedores formas deles aumentarem o PA. E isso deu muito certo, porque quando ela focou e orientou a sua equipe semanalmente sobre essa estatística, o PA dela sempre é alto. Por quê? Porque quando você foca a sua equipe naquele indicador, ou que está deficiente, ou que você quer melhorar, você faz com que as pessoas tentem não só pelo conhecimento técnico, mas também pela vontade de resolver aquele problema, aquela pendenga, ou até mesmo, né, de se tornar boa naquilo que está sendo solicitado. E isso é muito importante. Então, trabalhar ou de 10 em 10 dias, ou semanalmente, os indicadores é importante. Agora, cuidado, porque cada vendedor tem uma dificuldade. É óbvio que a loja como um todo tem que trabalhar o PA, mas de repente vale a pena você verificar que primeiro você precisa trabalhar a taxa de conversão, o número de atendimentos, do que o PA, porque primeiro aquele vendedor precisa vender uma peça para cada um, para depois conseguir vender mais peças para cada cliente. Bom, eu sempre falo de uma vendedora chamada Etienne, né, que foi uma vendedora fantástica quando eu era gerente da Ubode de Copacabana, que ela adicionava em todos os atendimentos. Fizesse chuva ou sol, o cliente estava simpático ou antipático. Ela era como se fosse a caixa do McDonald's, onde todo cliente que vinha, ela oferecia R$1,50 para aumentar a Coca-Cola, batata frita. Não importa se a pessoa era magra, né, se ela estava acima do peso, se ela parecia fitness ou se ela era uma gulosa. Não importa quem o cliente era, ela oferecia adicional em todos os atendimentos. É engraçado, de uma loja de 40 metros quadrados ou até menos, ela conseguia ser a melhor vendedora da empresa, e uma coisa era fato: o PA dela sempre estava acima da média e um dos melhores da empresa. Então, o PA é importante. E eu, como gestor, eu trabalhava muito, comecei muito a trabalhar o PA, porque ela adicionava, mas adicionava no começo para algumas pessoas, né, quando ela se sentia bem. Quando, através de uma orientação, né, mais consistente, ela foi criando o hábito de fazer isso para todo mundo. E aí ela deslanchou. Onde ela já era a melhor vendedora da loja, ela conseguiu realmente ter aí salários, né, invejáveis pelo resto da equipe. Não só da sua loja, mas da empresa inteira. Então, eu acho que é uma responsabilidade do gerente trabalhar esse indicador de uma forma mais contundente, ou seja, com mais frequência, né? Não é a primeira vez que você vai falar com o vendedor sobre PA que ele rapidamente
vai ficar perfeito nessa estatística, vai utilizar todas as técnicas, todas as práticas para ser bem-sucedido. Não, não, não. Você tem que tentar 1, 2, 3 vezes, tem que apoiar, tem que ter uma sequência, tem que verificar, tem que observar para dar certo. Porque por que os vendedores, né, por que os gerentes não trabalham, primeiro, essa estatística de uma forma, né, de se reunir com o vendedor semanalmente? Porque muitas vezes dá muito trabalho conversar com o vendedor sobre uma coisa que ele tem uma dificuldade. E alguns gerentes preferem dar feedbacks momentâneos do que fazer tanto um treinamento inicial, quanto um treinamento de vendas, quanto a orientação, que é mais complexa. Porque acha que conversando com ele, ouvindo ele, ele vai, de repente, dar uma justificativa, falar que ele não consegue, falar o porquê que não consegue, e isso não vai valer muito a pena. Nada está mais longe da realidade. Por quê? Quanto mais você entender o porquê que o vendedor não faz, quanto mais você ter esse momento com ele, mais vocês, inclusive, sacramentarem um objetivo, uma meta, fica mais fácil dele se esforçar, vocês combinam, ele tem mais comprometimento com esse combinado e etc. Outra coisa importantíssima é que vendedores têm medo de adicionar. Isso é muito importante entender. Por quê? Porque as pessoas têm receio de ser inconveniente. Então, acho que o adicional para o cliente, ele é muito, né, impertinente, ou seja, inconveniente, ou seja, chato. O vendedor que oferece adicional, ele não oferece, ele empurra. A gente já ouviu muito falar isso. E óbvio que existe a maneira errada. E aí a gente precisa entender como se faz para fazer da forma correta. E aí, quem vai resolver? O gerente. Então, qual uma das formas erradas de trabalhar o PA na sua equipe? A primeira coisa que você precisa entender é se sua equipe, uma pessoa da sua equipe está com um PA alto, outra pessoa, o problema pode não ser o PA. Então, um dos erros principais é trabalhar o PA com todo mundo da mesma forma. É fazer uma reunião só de PA e achar que aquilo vai resolver. Bom, cobrar que tem que aumentar o PA é importante, mas cobrar sem dizer como e sem ver qual a deficiência, você não vai ter tanto êxito. Então, essa é uma forma errada de trabalhar o PA. Ou em reuniões falando só de PA. Óbvio, você pode ter essa reunião, acho importante ter essa reunião, mas o trabalho do indicador, ele tem que ser individual, porque cada um tem um problema. Outra coisa é cobrar, falar, mas não entender em que ponto esse vendedor precisa melhorar. Em que ponto esse vendedor tem mais dificuldade. Tá? Então, essa é uma das coisas também que a gente precisa ver. PA. Peças por atendimento. Quais os motivos para ele ter um PA baixo? Bom, aí um problema muito grave é que muitos gerentes, muitos gestores, eles não trabalham individualmente porque eles não têm tempo de observar a equipe, e isso é um dos maiores problemas na gerência de vendas. Eu vou te dar uma das maiores dicas de todos esses nossos encontros, né, de todos esses nossos papos, é que se você quer ser bom gestor de vendas, você tem que observar individualmente sua equipe. Nem que você faça isso de forma homeopática. Bom, segunda e terça eu vou observar o atendimento de fulano e cicrano. Quarta-feira, para os vendedores mais experientes, o vendedor Chiquinho, Roberto, eu vou observar de manhã e o outro à tarde. Na quinta-feira, né, é um dia que eu só posso observar um vendedor, então eu vou, né, observar o Altamir. E aí na outra semana você pode manter a mesma forma, não importa, mas o ideal é que você pegue um tempo do seu dia, 1 hora, 2 horas, eu não sei quanto, depende, óbvio, das outras coisas que você tem que fazer, e pegue não para entrar no atendimento, mas para observá-lo. Essa é a maneira correta de trabalhar, não só esse indicador, mas como outro, porque existem, olha que coisa, existem vários motivos pelo qual o PA
está abaixo da média. A primeira coisa é que o PA pode estar abaixo da média porque simplesmente a pessoa não oferece adicionais. Não é isso? Esse é um motivo básico e fácil de resolver. É só fazer ele começar a oferecer. Mas também pode ser que ele esteja adicionando da forma errada. A forma que ele sugere o adicional pode não ser tão eficiente. Então, isso pode ser uma dificuldade. Ou ele pode oferecer, mesmo que com a construção de frase perfeita, ele oferece com insegurança, por falta de conhecimento de produto. Então, e até mesmo com a crença de que os clientes não querem aquele adicional. Então, isso também pode ser o X da questão. Agora, pode ser um problema de sondagem. Ele oferece da forma certa, só que ele oferece, adivinha o quê? O produto errado, ou fala na hora de demonstrar o produto a coisa errada, porque não sondou previamente o cliente, não entendeu o que ele queria, não fez uma pesquisa ali para compreender melhor os desejos, necessidades e vontades do cliente. Mas também pode ser uma coisa que muitas vezes é isso e a gente não se atenta, que é oferecer o adicional tarde demais. Quando o cliente decide o item principal, normalmente o canal de compra dele fecha. Então, é mais difícil começar a adicionar no final do atendimento. Então pode ser esse problema também. Agora, pode ser porque ele é genérico ao oferecer. Ele fala, ele mostra, eu tenho uma blusa, ou tenho um colar, ou tenho uma. Usar o artigo indefinido sem mostrar a peça pode ser um problema também. Outro problema que também é muito recorrente é a pessoa sugere o adicional, mas ele não cria valor. Ele não acompanha, né, o passo a passo, fazendo a demonstração daquele produto, já que ele está só sugerindo, depois ele tem que tentar vender, argumentar, né? Pode ser também, a última, olha quantas coisas podem ser, e tem mais, tá? Eu estou falando isso das básicas. Pode ser que ele não contorne a objeção do item principal, ou seja, quando o cliente fala que não quer, ele não tenta descobrir o porquê e não oferecer uma alternativa, ou até revender aquele produto, estimulando o cliente a experimentar, né, a ver a possibilidade de adquiri-lo. Bom, você vê que eu falo sem titubear. Bom gestor, ele tem que estar definindo na sua cabeça quais são os motivos do adicional tá abaixo. Porque esse gestor, ele tem que saber identificar esse motivo observando. Só então ele vai traçar estratégias. Então, essa é a maneira correta de trabalhar o PA. Observar qual o motivo e traçar uma estratégia para sanar esse motivo.